vamos lá, Gênesis capítulo 32. Eu queria falar hoje sobre a espiritualidade que é forjada na crise. Capítulo 32, a partir do versículo 22, um texto muito conhecido, daquela luta de Jacó com o anjo, ou com o representante de Deus. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Durante a noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, ele fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia prevalecer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixa-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual é o seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais chamado Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." "Por favor, diga-me, qual é o seu nome?" disse Jacó. "Por que quer saber o meu nome?" replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada." O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é santa, preciosa, poderosa. E te pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer discernimento, ó Deus, e que os nossos corações e mentes, ó Deus, estejam antenados, ligados, ó Deus, para podermos, ó Deus, entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida como canal e que eu possa transmitir o conselho de Deus para o Teu povo nessa manhã. Te agradecemos, oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma frase que eu vi certa vez num congresso de missões deixou meio inquieto. Eu vi a seguinte frase, um comentário, na verdade, e sintetizei nessa frase: 12 homens, 12 discípulos mudaram e revolucionaram o seu mundo em seu tempo. E hoje, 50 ou 60 milhões de evangélicos no Brasil não estão fazendo cócegas no Brasil. 12 homens revolucionaram o seu tempo e 50 milhões de evangélicos no Brasil não conseguem fazer cócegas no Brasil. Uma frase intrigante que me fez refletir. E a pergunta que eu faço, pensando então na espiritualidade do povo evangélico, da nossa espiritualidade: será que a nossa espiritualidade está refletindo a vida de Deus para a sociedade brasileira? Uma pergunta. Eu creio que precisamos mudar, precisamos de muitas mudanças, muitas transformações. Eu acredito, muita coisa boa está sendo feita e realizada pelo povo evangélico brasileiro, mas precisamos avançar, precisamos de transformações, de avivamento, precisamos de reforma, sim. E eu acredito então que Deus precisa forjar, lapidar a espiritualidade do seu povo. Espiritualidade cristã, claro, nós estamos falando do nível da espiritualidade cristã, não qualquer espiritualidade, significa andar no Espírito, significa andar com Deus,
Assim como Paulo disse em Gálatas 6, né, sobre andar no Espírito. Espiritualidade cristã é a prática da vida de Deus no indivíduo e na comunidade. A espiritualidade cristã tem como ponto de partida o novo nascimento, aquele que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. A sua espiritualidade é uma religiosidade, você precisa nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, nascer do Espírito e ser guiado pelo Espírito. E ela tem continuidade na santificação e tem o seu fim na humanidade madura em Cristo, na maturidade cristã. Precisamos então, olhando para o cenário brasileiro, olhando para a situação atual da crise que estamos vivendo como sociedade, precisamos então, como cristãos, pensar urgentemente nessa questão da transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Precisamos então, entendendo esse conflito, sermos trabalhados e transformados por Deus para que a gente possa viver uma espiritualidade autêntica, que seja mística, ou seja, mística no sentido de falar com Deus em oração, mas mais do que isso, uma espiritualidade encarnada, assim como foi o nosso Mestre Cristo, daquele que falava com Deus, daquele que se relacionava com Deus, mas que esse relacionamento com Deus desembocava em vida prática, no cuidado, no amor. Uma espiritualidade então que seja mística, mas também encarnada, que deságua no cotidiano da vida e que atende o necessitado. A história que a gente acabou de ler, e você conhece muito bem, a história de Jacó, nos faz refletir sobre essa temática, sobre esse processo de transformação de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, a transformação da sua experiência, a transformação da sua espiritualidade, desse andar com Deus. E fazendo aqui um breve panorama da história de Jacó, passar aqui rapidamente, vemos que Deus tem um projeto para Israel. E tudo começa com Jacó, porque nessa transformação de identidade, Jacó, a gente leu no texto, será chamado Israel. E a partir dos 12 filhos de Jacó, nós temos as tribos de Israel. Então, na verdade, começa com Abraão. O chamado de Abraão é o início da história do povo de Deus, que Deus separa o povo de Israel para a missão de Deus. Esse era o projeto, é um projeto redentor de Deus para a história do povo de Israel. E tudo começa com este homem. Começa, claro, com Abraão, mas especificamente aqui com Jacó, por conta dessa transformação do nome, da sua identidade. E é interessante pensar em Jacó, por aquilo que eu estou dizendo aqui, falando sobre a espiritualidade do povo evangélico brasileiro, e olhando para a história de Jacó, a gente percebe o seguinte, que Jacó, a espiritualidade de Jacó era uma espiritualidade, não sei se eu posso usar entre aspas, da malandragem. E ontem a gente estava tendo uma aula, eu estava dando aula de evangelismo, alguns estavam presentes, e nós estávamos falando sobre a realidade evangélica. E tinha um empresário entre nós, e que ele falou o seguinte: eu não contrato mais evangélico. Porque ele falou, o meu desejo, eu só contratava evangélico. Eu falei assim, poxa, minha empresa eu quero abençoar e tal. Ele falou assim, não contrato. E aí algumas pessoas foram, mas fala por quê? Ele falou, não quero falar. Fala por quê? E aí ele começou a citar. E ele falou assim, eu contratava, não era o membro da igreja, não. Eu contratava presbíteros, diáconos, líderes. Uma espiritualidade mística, mas uma espiritualidade que não tem vida na prática com Deus. E o símbolo, Jacó, esse símbolo de talvez de um religioso, nasceu no ambiente religioso, mas que usa artifícios espúrios, né, para obter bênçãos e favores. Filho de Isaac, neto de Abraão, nasceu como fruto de um milagre, sua mãe era estéril, como a gente sabe na história. Ao nascer agarrado no calcanhar do seu irmão,
lhe é dado o nome de Jacó, que significa suplantador, né? Aquele que está agarrado ao calcanhar, querendo já passar o seu próprio irmão ali no ventre. Gênesis 25, você pode ler essa história. E o interessante é que o nome é muito representativo na história de Israel, e ele recebe esse nome e parece que ele vive como tal. Porque quando a gente observa os caminhos de Jacó, desse homem, a gente percebe exatamente isso, o engano. Essa espiritualidade da malandragem, de tirar proveito, sabe? E para obter as bênçãos e os favores de Deus. A gente precisa pensar nisso. Ele engana Esaú, ou não foi um engano, mas ele tira o proveito quando Esaú está chegando cansado da caça, e ele com aquele prato de lentilha, ele tira proveito e vende a sua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilha. Um caso mais grave, mais à frente, que a gente lê na história, foi quando ele, com a ajuda de sua mãe, ele engana o seu pai Isaque, para obter a bênção do seu pai no lugar de Esaú. E ali começa a fúria de Esaú, irado com aquela atitude, né, de roubo, né, de malandragem, e a mãe ajudou muito a Jacó. Esaú fica furioso e começa uma caça, capítulo 27 de Gênesis, a caça de Esaú para tirar a vida do seu próprio irmão Jacó. Ele tem que se refugiar na casa de seu tio Labão, né, recomendação dos seus pais, e lá o enganador é enganado. Labão prometeu Raquel, ele trabalha 7 anos para Raquel, recebe Lia como esposa, depois ele trabalha mais 7 anos, depois sim ele recebe. Depois ele foge, ele sai, porque ele começa a enriquecer ali no território de Labão, e ele fica incomodado com uma situação que acontece, e ele se retira. Gênesis 32, já no início você já pode ver isso, que ele segue o seu caminho, e aparece um anjo ali, anjos de Deus, ele tem uma visão espiritual, e depois dessa experiência sobrenatural, Jacó decide resolver sua pendência com Esaú. E acredito aqui na soberania de Deus, no Senhor, já trabalhando no coração desse homem que tem uma espiritualidade de malandragem, de tirar proveito da bênção, mas que Deus tem a intenção de transformar esse homem. E é assim que Deus faz. Ele deseja, Ele tem os seus caminhos para nos transformar, para nos levar a um caminho de transformação. Então se instala, depois de que ele tem a visão de anjo no início do capítulo 32, ele tem o desejo de ir ao encontro do seu irmão. E ele então faz uma sondagem, e aí o que acontece? Ele fica sabendo que o seu irmão também está indo ao encontro dele com 400 homens. E aqui começa a crise. E aquilo que a gente falou que é espiritualidade, Deus vai forjando a nossa espiritualidade na crise. Começa o medo, o pavor, o pânico e a crise interior no coração de Jacó. O processo de transformação de sua espiritualidade, de sua identidade, acontece então em meio a um profundo conflito e ao medo. Podemos dizer então, a partir dessa história, de que Deus forja a nossa espiritualidade na crise. E é isso que eu gostaria de falar nessa manhã para você. Deus forja a nossa espiritualidade na crise. Mas como podemos ver nessa história Deus forjando a espiritualidade de Jacó? Como? De que forma? Então eu quero mostrar 3 encontros na vida de Jacó que foram gerados no meio dessa crise, mas que foram essenciais para a transformação de sua espiritualidade. 3 encontros. Então vamos lá. Primeiro encontro. O primeiro encontro que foi gerado pela crise diante da soberania de Deus e que levou à transformação foi o encontro consigo mesmo. O primeiro encontro é o encontro com ele. Jacó tinha que se encontrar. Trago aqui a questão do encontro no aspecto interior, de ter uma confrontação interior de quem ele era. Trago aqui o símbolo desse encontro, é o lugar da solidão. Eu gosto muito dessa expressão no versículo 23, acompanhe comigo.
Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer alguns versículos. No versículo 23, na parte A, quando ele diz assim: com isso Jacó ficou só. A solidão é a marca do deserto, da crise, é quando você está solitário e ali você tem um encontro com quem você é. Encontro consigo mesmo é esse momento em que Jacó precisa pensar na sua vida, de que espiritualidade ele está levando, de que vida é essa com Deus que ele está levando. Então o símbolo é a solidão, e nessa crise de solidão começa esse processo de transformação de Deus na vida dele. Percebemos então algumas atitudes nesse encontro de Jacó com quem ele era, que revelam esse encontro com quem ele era. A primeira atitude é o desejo de mudar. Quando você lê o versículo de 1 a 5, Jacó deseja encontrar o seu irmão. Isso nós já falamos aqui na introdução, esse desejo de reconstruir os altares destruídos e arruinados. Ou seja, nesse encontro, nessa crise interior de Jacó, já começa a brotar o desejo de mudança. A espiritualidade, irmãos, autêntica é aquela que nos conduz a um desejo de mudança. E a crise está aí, o deserto está aí para você pensar sobre isso. Eu preciso mudar. Eu preciso ter atitudes diferentes. A crise então nos leva a pensar em quem somos, nos leva a pensar em nossos deslizes. Mas a crise também tem um papel pedagógico de nos levarmos ao desejo de mudar. Mas nesse encontro com quem ele era, ele tem a atitude de orar no meio da crise. Jacó, então, nos versículos de 6 a 12, não vai dar para a gente ler todos, né? Mas eu vou estar citando os versículos, depois você acompanha. Dos versículos de 6 a 12, Jacó muito angustiado por saber que o seu irmão está vindo com 400 homens. Ele é conduzido no meio dessa crise, desse medo, a orar, a colocar em oração. E ele cita a história da promessa de Deus ao seu povo. Ele se coloca em oração. A espiritualidade autêntica é aquela que nos leva à luta em oração. Nessa crise interior, no meio do medo, do pavor, somos conduzidos a uma oração sincera, a uma oração verdadeira. A terceira atitude nesse encontro, que marca esse encontro com quem ele era, é a do silêncio, na solidão do deserto. Como lemos aqui no versículo 23, quando Jacó, então, deixa sua família, deixa a bagagem, e ali ele fica sozinho, solitário, em silêncio, em quietude de alma. Irmãos, quando nós estamos em crise, no deserto, nas lutas, no silêncio Deus fala muito conosco. No silêncio somos confrontados com a nossa própria pessoa, com quem somos. Eu gosto muito dessa temática quando leio Ricardo Barbosa, falando de espiritualidade. Ricardo Barbosa, a gente vai citar muito dele aí nas nossas aulas. Ele tem um livro fantástico dele, que ele fala Caminho do Coração. E ele diz que quando estamos num deserto, não um deserto geográfico, mas o deserto do coração, da luta, da crise, da dificuldade, dos problemas. Ele vai dizer que a crise do deserto do coração leva à solidão, à quietude. E nesse silêncio passamos a nos enxergar, a ver quem somos. É um lugar, o deserto, segundo Ricardo Barbosa, é um lugar de luta, é um lugar de desnudamento da alma, é um lugar de abandono das ilusões, é no lugar do deserto e no silêncio, na solidão do deserto, onde as nossas máscaras são removidas. E lá onde os nossos ídolos, onde nós nos apegamos, os nossos ídolos são quebrados.
É um lugar de dor, mas deixa eu dizer para você uma coisa, mas é também lugar de transformação. Rapidamente, só uma ilustração. Eu lembro de Moisés. Eu tenho um autor, não sei se foi Moody, que falou que Moisés passa 3 fases de 40 anos. A primeira fase de 40 anos, Moisés achava que era alguém. Foi criado para ser Deus, para ser o imperador. Então Moisés achava o cara, né? Primeiro 40 anos. Acontece aquele episódio, uma crise se instala no coração dele. E ele vai para o deserto, e num poço solitário, no meio do deserto, Moisés se encontra com quem ele era. E aí o autor diz o seguinte: primeiro 40 anos, Moisés achava que era alguém. Mas a segunda fase, segunda etapa de 40 anos, Moisés viu que não era ninguém. Porque na solidão do deserto, ele começou a se dar conta e nesse processo interior, ele começou a pensar: sou ninguém. E aos 120 anos, aos 80 anos, melhor dizendo, né, na terceira fase, de 80 para 120, Moisés é chamado a sarça arde. E aí, Moisés viu o que Deus é capaz de fazer através de um ninguém. É esse o processo que Jacó está passando. A crise leva à solidão do deserto, mas o deserto é um lugar de dor, mas também de transformação. Talvez você esteja vivendo deserto, solitário, crise. Saiba que o propósito de Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle da sua história. Ele está te conduzindo por esse deserto, para que, como Jó, você possa dizer um dia: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Segundo encontro. Primeiro, então, o encontro consigo mesmo, Jacó. O segundo, encontro com Deus. Versículo 24, do capítulo 32, segue a história. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, e só aqui abrindo um parêntese, eu não vou entrar em questão quem era este homem. Eu vou deixar, não sei se a Edinalva está nos vendo, que é a diretora administrativa, que não pôde estar aqui. Foi até bom lembrar disso, para estar aqui falando que nós temos também a diretora Maria Edinalva, que é a diretora administrativa, né, que responde pela instituição também. E ela não pôde estar por questões de saúde. E eu vou dizer o seguinte: vou deixar para ela, que ela é especialista em Antigo Testamento, e vou deixar para o Hélio também, quando for trabalhar em hermenêutica, tipologia, essas coisas, para saber se é um tipo de crise, se enquadra, se não se enquadra. Então já fica aqui matéria para estudo. Mas eu quero tratar aqui essa luta de Jacó com este homem, não levando aqui esse questionamento, mas pensar o seguinte: ali está um representante divino. Ponto final. Aqui está um representante divino. Tanto é que depois ele diz: eu vi Deus face a face. Ali é um representante divino. Então essa é a minha questão. Só dando uma pausa para deixar claro isso. Então segue um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois já está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Encontro com Deus. Primeiro encontro consigo mesmo, segundo encontro com Deus. Esse encontro que foi gerado pela crise que leva à transformação, o encontro com Deus. Jacó, então, nesse lugar de espera, nesse lugar de silêncio, de crise em seu coração, no confronto da sua identidade, ele agora tem uma experiência profunda com Deus. Ele tem um encontro direto com Deus, com um representante divino, aqui através desse homem. E 3 acontecimentos aqui marcam esse encontro de Jacó com Deus. O primeiro acontecimento é que, ao perder, ele ganha. No encontro com Deus, as coisas se invertem. Você precisa perder para ganhar. E ali naquela luta de Jacó com aquele representante divino, e o representante divino falou assim: esse cara está dando muito trabalho. Sabe de uma coisa? Toca lá na articulação da coxa, acabou a luta.
Acabou a luta, você perdeu. Mas quando você olha no 28, o anjo diz o seguinte, o anjo, o representante divino, diz o seguinte: porque você lutou e venceu. Gente, que coisa interessante. Nesse encontro com Deus, Jacó entende que perder, é necessário perder para ganhar. É que através da derrota é que nós temos a vitória. A espiritualidade cristã verdadeira, meu amado irmão, minha amada irmã, é aquela que o Senhor Jesus nos ensinou de que precisamos morrer para viver, para ter vida. É aquela de renunciar, é de se quebrantar, é de se humilhar. O grão de trigo precisa morrer para ter vida. Está falando da morte do eu, está falando de perder nesse sentido para Deus. E quando você perde essa batalha, e quando você se entrega, e quando você morre, é aí que você experimenta a vida de Deus. É aí que você experimenta a graça de Deus. O encontro com Deus é caracterizado quando morremos para nós mesmos. Quando somos tocados por Deus e não podemos mais fazer nada, e nós nos rendemos diante de Deus. Por isso Paulo disse sabiamente: já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é espiritualidade. É Cristo vivendo em mim, a partir de mim. Mas tudo isso começa com a crucificação. É necessário morte. Nesse encontro com Deus, o segundo acontecimento é que ao confessar, é que ele obtém a bênção. Quando Jacó fala assim: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Mas antes, no encontro com Deus, o encontro genuíno com Deus passa pela confissão. Isso aqui é profundo demais, irmão. Versículo 27. O representante de Deus diz o seguinte: qual é o seu nome? E deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que o representante já não sabia o nome dele? O que você acha? Hã? Claro que sabia. Então por que ele perguntou? Porque o nome, a marca, né, daquele tempo, do nome que representa identidade. O nome ali, o que aquele representante divino queria era que Jacó assumisse e declarasse, confessasse quem ele era. E quando Jacó disse, quando ele afirma: eu sou Jacó, ele está dizendo: eu sou enganador. Irmãos, talvez a parte mais difícil é a confissão. Deixa eu contar rapidamente, eu sei que eu vou me empolgando, eu tenho que me ater aqui o tempo. Uma vez uma pessoa, um conhecido, que era de uma outra igreja, eu fiquei sabendo de uma situação gravíssima dele. Eu não vou nem falar qual é o pecado, porque é realmente uma situação muito complexa. E eu decidi fazer uma coisa, sabendo da complexidade, conheci o pastor dele, fui até o pastor dele e falei assim: pastor, vamos trazer essa pessoa aqui, mas não para acabar com a pessoa, não. Vamos tratar com ele aqui, porque ele precisa de ajuda, ele está doente. E a gente trata aqui, olha só, me colocando com ajuda, ia ficar só no gabinete e a gente ia tratar ele. Fizemos isso. Levamos aquela pessoa, ou seja, só que o processo de transformação, de encontro com Deus, precisa passar pela confissão. Você precisa assumir quem você é. E aí, infelizmente, é um caso negativo, ele colocou a mão na Bíblia, chorou e falou assim: não, eu não fiz isso. O processo de transformação começa com confissão. Quem você é? Será que você está tentando maquiar, expressar uma espiritualidade e que não faz sentido com quem você é de fato no seu coração? Está na hora de você confessar. Está na hora de você assumir: eu sou enganador, eu sou Jacó. Confissão. E nesse encontro com Deus, o terceiro acontecimento
é que através do reconhecimento é que acontece a mudança. Reconhecendo, que tipo de reconhecimento? Versículo 30, 32, Jacó reconhece que encontrou Deus, de que foi mudado e transformado por uma ação soberana de Deus. Eu vi Deus face a face, a minha alma foi poupada. A espiritualidade cristã verdadeira é aquela que reconhece que a fonte da mudança vem de Deus, não de nós mesmos. Esse encontro com Deus é caracterizado por uma marca externa. Jacó passa a mancar. Deixa eu dizer uma coisa, o encontro que você tem, a sua experiência com Deus, precisa marcar a tua existência. Precisa se transformar de tal forma, quando as pessoas ao seu redor olharem e dizer o seguinte: olha, essa pessoa foi transformada porque ela vive diferente. Terceiro encontro. Então, primeiro encontro consigo mesmo, quem ele era. Segundo encontro com Deus, o encontro que marca, que transforma, que precisa passar por uma confissão séria de assumir a sua identidade e não colocar máscaras. Mas o terceiro, eu acho fantástico isso, o terceiro encontro. O último encontro que foi gerado pela crise que levou à transformação de Jacó foi o encontro com seu irmão. Já que, fazendo uma aplicação antes de entrar na exposição, eu tenho dificuldade com pessoas que dizem que teve um encontro com Deus, mas que esse encontro com Deus não gera fraternidade, é que não gera encontro de reconciliação, encontro de perdão. No capítulo 33, a gente já dá um salto, no 33, essa era a crise, o encontro com seu irmão. No versículo 1 em diante, até o versículo 11, mas eu vou ler o versículo 3 e 4 do capítulo 33, que diz assim: versículo 3: Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Então correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Gente, que coisa! Isso aqui é um dos textos mais lindos. Quando eu leio, dependendo da circunstância, eu choro lendo esse texto. Eu choro. Por quê? Depois do encontro com quem ele era, depois de uma experiência de um encontro com Deus, esse encontro e essa experiência leva Jacó ao encontro fraterno, ao encontro com o seu irmão, de alma lavada, de cara limpa, daquele que experimentou a graça. E abrindo aqui um parênteses, às vezes a gente usa esse texto quando ele diz assim: eu não saio daqui enquanto me abençoares. E a gente leva às vezes para outros caminhos de bênção. A principal bênção que Jacó estava desejando era a mudança do seu caráter. E às vezes a gente vê nas igrejas: conta a bênção aí, irmão. Eu ganhei um carro, eu ganhei e tal, prosperei assim, assado. Mas eu não vejo esses testemunhos. Alguém fala assim: eu quero contar a bênção, pastor. Eu era um enganador, mas eu tive um encontro com Deus e o meu caráter foi transformado. Eu não vejo testemunho assim. Eu quero contar a bênção. Teve numa igreja aí que me contaram que alguém foi falar isso. Não, eu quero contar a bênção. Aí a pessoa falou mais ou menos nesse caminho. Mas conta a bênção. Não, já contei. Mas conta a bênção. É isso na bênção? Transformação. O maior milagre é você olha para quem você é. Que milagre essa transformação de vida. Voltando então, Jacó encara. Antes ele estava com medo, apavorado. Agora ele vai de contra o seu irmão, aberto. E eu vejo 3 atitudes nesse encontro fraterno, nesse encontro com o irmão. Primeiro, é uma atitude de humildade. Veja, quem encontrou Deus e pisa no irmão, isso você não encontrou Deus.
Então a primeira atitude dele é de humildade, de humilhação. No versículo 3 diz que ele se inclina antes de chegar ao seu irmão 7 vezes, quebrantado. E deixa eu dizer uma coisa, quebrantamento gera quebrantamento. Eu lembro uma vez eu estava atendendo uma pessoa no gabinete em São Gonçalo, estava dando plantão lá, e a pessoa começou a falar que não, eu estou me separando do meu marido por causa disso, daquilo outro, tal, tal. Não era nem da nossa igreja, era de outra igreja. Irmãos, Deus tomou meu coração e eu comecei a me quebrantar, porque assim, um casamento sendo desfeito, eu fiquei quebrantado, né? Quando eu comecei a me quebrantar, aquela irmã falou assim, que loucura que eu estou fazendo. Parece que Deus startou. Quebrantamento gera quebrantamento. E quando ele se quebranta, se humilha diante do seu irmão, o irmão já vem correndo, chorando também. O irmão de lá já está quebrantado, aquele que vinha com 400 homens. Espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva a nos relacionar com os outros em humildade. Pois quem encontra Deus sabe que é miserável. O encontro com Deus não traz soberba, eu tive uma experiência profunda com Deus, eu sou o cara, é isso. Não, o encontro com Deus nos humilha, nos abate. É por isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, olha, que a atitude de vocês seja igual de Cristo, que se humilhou sendo Deus. Que você considere os outros, trate os outros em humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. Porque encontro com Deus, espiritualidade verdadeira, nos humilha, nos quebranta. Primeira atitude de quebrantamento, segunda atitude de perdão. Jacó, ao se quebrantar, ver Deus quebrantar o coração de Esaú, eles se abraçam e que cena! Se beijam e as lágrimas vão enxaguando toda a mágoa do passado. O perdão acontece. Espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva à reconciliação com o nosso próximo. Nos quebranta, nos humilha, nos leva ao perdão, à fraternidade. Que espiritualidade é essa? Que nós experimentamos Deus, falamos com Deus, mas não perdoamos o nosso próximo. Onde somos inimigos do outro. Jesus nos ensina que a adoração está ligada à comunhão. Quando em Mateus 5, 23, ele disse, olha, larga a oferta e reconcilia primeiro com seu irmão. Porque nós dividimos, né, trazemos compartimentos da nossa vida, mas Jesus está dizendo o seguinte, está tudo interligado. Você precisa adorar a Deus integralmente, está ligado à reconciliação. E dentro desse encontro com o seu irmão, vimos então a atitude de humildade, de quebrantamento, de perdão e terceiro, de generosidade. Versículo 5 a 11 do capítulo 33, não vou ler aqui, mas Jacó separa presentes especiais para o seu irmão, e ele diz, não preciso, meu irmão, também já tenho muito. Irmãos, encontro com Deus, espiritualidade verdadeira, é aquela que mexe com o nosso bolso também. E mexe o nosso bolso para a gente se encontrar com o nosso irmão e abençoar o irmão. Isso é tremendo. Então, a espiritualidade cristã verdadeira é aquela que nos leva a ser generosos com os outros. Isso é a marca da espiritualidade cristã, generosidade. O nosso encontro com Deus transforma também a avareza do nosso coração. A espiritualidade cristã, então, desemboca no amor aos irmãos. Mas não um amor de palavras, mas um amor prático, que se coloca a ajudar e a se dispor a os seus recursos para abençoar o próximo. Eu gosto muito do texto de 1 João 3, 16 a 18. Porque 1 João 3, 16 a 18, eu no seminário eu brinco muito João 3,16 e 1 João 3,16. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João 3,16 diz que Deus deu a sua vida por nós e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ele continua, se você ver um irmão necessitado, né, você precisa se colocar a ajudar com generosidade. E aí ele termina dizendo 18, filhinhos, amemos não só de palavras, mas por obras e em verdade. Quem encontra Deus, encontra o seu irmão em generosidade.
Deus converte o nosso coração, a avareza do nosso coração. E aí concluo, então, essa minha palavra. Só abrindo parênteses, versículo 10. Deixa eu ver nessa versão aqui, do capítulo 33. Mas Jacó insistiu, não, se obtiver seu favor, peço que aceite o meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. E aí ele diz aqui, é como ver a face de Deus. Olha como é que termina a história. Jacó se encontra com ele mesmo, na sua crise, na sua identidade, em oração, em toda aquela luta. Ele tem uma experiência profunda e marcante com Deus. E essa experiência profunda e marcante faz ele encontrar o irmão. E ele termina dizendo que vê Deus na face do irmão. Isso é espiritualidade. É o Jacó sendo transformado. Eu concluo com uma ilustração do Paul Washer. Ele conta a seguinte história. Que ele estava andando na estrada, com o carro, e o pneu do carro fura, e a calota do carro sai também. Quando o pneu fura, a calota do carro sai. E a calota sai rolando, ele para o carro, no acostamento, e corre atrás, no meio da pista, atrás da calota do carro. E aí quando ele pega a calota, quando ele olha, vinha uma carreta. E bate nele, em alta velocidade. Joga ele não sei quantos metros de distância. E ele então, depois daquilo, bate a poeira, pega a calota, bota no carro, troca o pneu e vai para sua casa, normal. Se eu contar essa história para você, você acredita nisso? Por quê? Porque é impossível alguém com uma carreta a alta velocidade, e bater de frente com uma pessoa e a pessoa sair normal. Essa pessoa é maluca ou eu sei lá, ou é pescador, que vai contar a história. Mas aí ele diz o seguinte, o que é mais forte? O amor de Deus ou uma carreta a 150 por hora? Então, é impossível alguém dizer que teve um encontro com o poder de Deus, com um Deus de amor, e permanecer da mesma forma. É impossível uma espiritualidade mística, mas que quando você vê a vida, não há marcas, não há o manquejar, não há a identidade mudada, não há relacionamentos reconciliados. Alguma coisa está errada. Porque é impossível alguém bater de frente com o amor de Deus, ter uma experiência com Deus e permanecer da mesma forma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele possa transformar. Talvez você esteja passando por esse processo. Pastor, estou no processo de deserto. Saiba que é a soberania de Deus. Deus está no controle da sua história. Não é o diabo que está na história, no controle da sua história, não. É Deus. E talvez esse deserto que você esteja passando, essa crise, volto à minha temática, é Deus forjando a nossa espiritualidade, para que saia uma espiritualidade autêntica, verdadeira, real, e que deságua na vida, e que deságua na transformação de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queria chamar a pastora Lídia. Vou orar rapidamente pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E te peço por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor. E que essa palavra possa estar no coração e gerar transformação. Porque é isso que desejamos. Essa é a bênção que, assim como Jacó disse que eu não saio daqui sem essa bênção. Pai, nós declaramos aqui. Queremos a tua bênção. A tua bênção no sentido dos nossos corações sendo transformados pela tua presença nesse lugar que é real. Assim eu te peço por todos os meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus.